Nós estamos aqui com a nossa 7ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que vocês sejam abençoados com essa palestra. Hoje o nosso assunto aqui é o arquétipo de Melquisedeque. Eu vou iniciar com uma pergunta para vocês. Se Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como diz o texto lá de Gênesis, também o texto de Salmo 110, também lá em Hebreus capítulo 5, 6, 7 e 8, que fala a respeito do sacerdócio eterno de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Jesus é esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, você pode dizer que Melquisedeque, esse Melquisedeque que a gente está falando há dias aqui, ele é um Deus? Não. Esse Melquisedeque que a gente está falando, na verdade, ele não é um Deus. Ele é um tipo, ele é uma tipologia, é uma figura arquetípica. O que é um arquétipo? Eu peguei aqui no dicionário, procurei saber o que significa arquétipo. Significa um modelo, um padrão possível de ser reproduzido em simulações, assim como em um objeto semelhante. Então, esse Melquisedeque é uma figura arquétipa, que é um modelo, é um padrão que pode ser reproduzido. Ele é uma tipologia. Arquétipo é o primeiro modelo. O arquétipo é sempre caracterizado pela perfeição, pela excelência, pela superioridade. O arquétipo é algo que pode servir como norma, servir como um padrão comportamental, pode servir como uma fonte de inspiração, é um objeto de imitação. Então eu estou falando sobre o arquétipo, sobre essa figura arquetípica. O arquétipo é um modelo, é uma base de referência. Então quando se diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é que ele segue um padrão, ele segue um modelo, ele é um modelo, é uma figura arquetípica. É claro que esse Melquisedeque que aparece lá no livro de Gênesis pela primeira vez, é claro que ele existiu, que teve pai, que teve mãe, que teve princípio de dia e teve fim de existência. Só que ele, como ele é um arquétipo, ele é uma figura semelhante, porque não existe nada registrado a respeito dele. Não se conta ele em genealogia, não se sabe de onde vem. Ele simplesmente aparece do nada, naquele encontro que ele teve com Abraão. E ele não era um fantasma e nem uma aparição divina. Ele não era uma teofania, como se diz que é uma aparição, que é uma manifestação de Deus. Ele não era isso. Ele é uma figura arquetípica, um padrão, um modelo que representa algo. Esse Melquisedeque que saiu ao encontro de Abraão, ele trazia uma categoria de percepção para além daquilo que Abraão compreendia. Porque Abraão tinha ouvido a voz de Deus em Ur dos Caldeus, que ele seria abençoado, a sua descendência seria abençoada através do seu descendente, que é Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas agora ele reconhece nessa figura desse homem misterioso um ser superior a ele, que trazia essa categoria de percepção. Então ele encontrou essa figura arquetípica baseada
num modelo que é perfeição, que é excelência, que é superioridade. E se diz ali no livro de Hebreus, no capítulo 7, que Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem caracterizada por superioridade, por perfeição, por excelência, pelo fato de não ter princípio de dias, nem fim de existência, porque você vê que Jesus é antes dos tempos eternos, ele é o Jesus eterno, desde os tempos da antiguidade, ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Por isso que Melquisedeque é uma figura que representa. Então, o sacerdócio de Jesus não é um sacerdócio fixo, numa linhagem genealógica, de acordo com um DNA. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno. Ele é um sacerdócio aberto. Ele não está fixado num ponto fixo. Por isso que é dito a respeito dele que ele é sacerdote segundo esse padrão que se encontra nessa figura de Melquisedeque. O próprio Jesus, ele disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, que ele não precisava de um testemunho humano. Ele diz assim, João 5,31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Eu, porém, eu não aceito um testemunho humano. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é aquele que dá testemunho de mim. Vocês jamais tendes ouvido essa voz de Deus, nem o tendes visto de alguma forma. Jesus, a expressão exata do Pai, ele é a figura de Deus. Esse Jesus que estava falando aqui nesse texto é o Jesus eterno que se encarnou e entrou na história. Mas o testemunho que ele dá, ele vem pelas obras que ele realiza, as obras que o Pai colocou na sua mão para realizar. Por isso que ele não precisa de testemunho, porque ele é a expressão do Pai, ele é a figura exata do Pai, a figura eterna. O reino de Deus, como diz em Daniel, é um reino sempiterno, que não tem princípio de dias, que não tem fim de existência e que é de geração em geração. E o seu domínio não tem fim. É por isso que se fala a respeito desse sacerdócio de Jesus. Jesus não tem fim de existência, não tem princípio de dias, não é algo a ser traçado. Esse sacerdócio eterno de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, não é algo a ser traçado humanamente. Não é um monumento da história. Não é um monumento aprisionado na história. Não é um monumento aprisionado numa genealogia, nem em nenhum tipo de DNA. Se nós estivéssemos confinados ao DNA da genealogia de Abraão, nós estaríamos perdidos, porque a salvação não seria segundo o sacerdócio eterno de Jesus. A salvação seria através do DNA de Abraão. Apesar de que o Jesus histórico, que é o mesmo Jesus eterno, o Jesus histórico é a encarnação do Jesus eterno, que veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, aquele que tem a essência do Pai, é parecido com o Pai, é a imagem exata da pessoa do Pai. Esse Jesus
tem esse ministério, tanto dentro da genealogia quanto para fora da genealogia. Então o sacerdócio de Jesus, ele não é traçável por intermédio de um grupo de religião. Jesus está para fora da religião. Como eu disse ontem, toda fé que você se historifica, em algum momento, ela acaba virando uma religião. Por isso que de Abraão surgiram o judaísmo, surgiu o cristianismo e surgiu o islamismo. Tudo da mesma raiz genealógica. É interessante. Então, o sacerdócio de Jesus não é escravo de um DNA, de uma etnia ou de uma conjuntura histórica e política. O sacerdócio de Jesus é um sacerdócio arquetípico, segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Simplesmente apareceu, abençoou Abraão, levou pão e vinho para Abraão, que é a figura do Calvário, que é a figura da obra do Calvário, entregou na mão de Abraão e desapareceu. Não se vê nada mais a respeito de Abraão e Melquisedeque juntos. Não se vê mais nada a respeito de Melquisedeque na Bíblia, a não ser em Hebreus, que fala mais claramente algumas coisas. Melquisedeque, esse espírito dessa ordem de Melquisedeque, é o Espírito de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em algum momento ele chega, faz a obra dele, ninguém viu, ninguém conseguiu registrar, mas ele operou a obra de Deus naquela vida, naquela pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer etnia. Não importa as paredes da religião, Deus está aí para operar. Pobrezinho de Deus, se depender de mim, da minha boa vontade, de um dia que eu não estiver cansado, ou não estiver com paciência para ir lá, pode ser que eu chegue lá e Deus já chegou lá primeiro, porque o Espírito de Deus, ele sopra onde quer. O Espírito dessa ordem sopra onde quer. O sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio que transcende a tudo. É o mistério da vontade de Deus. É o mistério e a liberdade de Deus que Ele tem de operar em qualquer lugar. É a liberdade absoluta de Deus, sem intermediários, sem eu, sem você, sem ninguém, sem eu precisar levar a palavra de Deus, sem eu ter que dar o testemunho. Ele jamais precisou de testemunho, como eu disse no texto. Eu não preciso de testemunho humano, o Pai é que testifica de mim. Então, uma pergunta para vocês: vocês acham que as pessoas serão salvas mesmo sem conhecer o Evangelho de Jesus? O grande problema nosso, queridos, é que nós queremos pregar o Evangelho ou anunciar o Evangelho, ou achar que o Evangelho de Jesus ele depende do nome do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o Espírito que representa Jesus, é o Espírito que Ele encarnou. Nós vimos a sua glória quando Ele esteve aqui nessa terra, como a glória do unigênito do Pai, da essência do Pai. O próprio Jesus disse ali no texto que eu citei, que Ele não necessitava de um testemunho humano. O testemunho de Jesus é a essência do Pai nele, é a glória do Pai. O Pai é que testifica a respeito de Jesus. O sacerdócio de Jesus não se importa com o pedigree, com a genealogia. O sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, é uma constatação da verdade. A verdade que é dita no coração.
a palavra que é dita em espírito e vida no coração daquele que a recebe, daquele que a percebe, daquele que abre a sua mente, abre o seu espírito e a recebe. Esse é o espírito dessa ordem. Essa ordem de Melquisedeque é uma ordem de espírito e verdade. João 4 diz: Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque assim o Pai está procurando esses que o adoram dessa forma. Deus é espírito. Não é nesse monte, nem em Jerusalém, que se deve adorar. A hora vem e já chegou. Esse é o sacerdócio. O que a ordem de Melquisedeque nos ensina? Tem muita coisa para você despertar na sua mente, na sua consciência a respeito desse assunto. Pare um pouco, reflita, analise, veja os textos que estão sendo citados, veja todo esse arcabouço de assuntos e de testemunhos que estamos citando, para você ver o quanto isso é real, o quanto isso faz sentido. O que a ordem de Melquisedeque nos ensina? A ordem de Melquisedeque nos ensina que há outros mundos? Você acha que há outros mundos? Hebreus diz: pela fé, os mundos foram criados. Muitas pessoas serão salvas, mesmo sem ter o conhecimento do Evangelho de Jesus. O problema é, queridos, que nós cremos no Evangelho com nome. Nós cremos no Evangelho com a história registrada. Nós cremos no Evangelho porque a gente conhece a história do Evangelho. Nós conhecemos o registro do Evangelho. Nós conhecemos as geografias do Evangelho. Nós conhecemos a genealogia do Evangelho. Agora você acha que Deus está preso à genealogia? Você acha que Deus está preso à geografia? Você acha que Deus está preso a nomes? O Evangelho pode chegar em qualquer lugar, sem mesmo ter um nome de Evangelho. O Evangelho não precisa ter nome, precisa ter um Espírito. O que é o Espírito do Evangelho? É o Espírito de Jesus, é o Espírito que representou Jesus,